Ele continua. Ao passo que o homem é ignorante, mas sabe que não sabe e deseja sair da própria ignorância. Por isso ele é amante do saber. Então o ponto que o Bert coloca aqui, e é o ponto que a gente deve começar a pensar a questão do Talmatzen como origem do ato de filosofar, ou da própria filosofia em si, é no sentido de que o primeiro passo é reconhecimento da ignorância. Então, o espantar-se aqui agora, e a gente vai desenvolver isso melhor, é o espantar-se na sua própria ignorância. É um reconhecimento de que você sabe que não sabe. Então, qual que é a origem do ato de filosofar em si? Como é que se conceitua isso historicamente? A origem do ato de filosofar é o reconhecimento de você saber que não sabe de determinada coisa ou da própria realidade, né? E nós temos que ser tomados por isso. E é assim, então, que o homem se torna, né? Por saber que não sabe. E então desejar saber, é aí que o homem então se torna um amante do saber. Então o amante aqui, a palavra amante do saber, ou no sentido de filosofia, né, o amor à sabedoria, é um amor desejoso, ávido por conhecer algo, que vai nos levar à próxima aula, que vai ser a questão da problematicidade, né? Como dizia o Mário Gentili, a filosofia ela é problematicidade pura. Quer dizer, ela é uma atitude que busca, em primeiro lugar, é reconhecer os problemas que a realidade se apresenta a nós. Então aqui é um ponto importante. Então o Talmatzen começa esse primeiro ponto do Talmatzen, que é reconhecimento da própria ignorância. E é isso o Talmatzen, né? Olha o que o Heidegger vai trabalhar como Talmatzen. Ele diz o seguinte, o espanto, e a palavra que o Heidegger está traduzindo aqui é o Talmatzen, é enquanto patos, e patos a gente entende aqui no sentido do Heidegger como uma disposição, como uma questão mais relacionada no nosso sentido mais afetivo, né? Mas como uma disposição, um jogar-se, né? Então, enquanto uma disposição, enquanto um desejo, quer dizer, então o Talmatzen, ou o espanto pela própria ignorância, enquanto essa disposição, ela é arché. Arché, gente, no grego, dá o significado de origem, mas não é qualquer origem. Muitas vezes o que acaba acontecendo é a gente confundir arché com qualquer origem, não é origem. Seria a origem fundamental das coisas. A arché é o grande trabalho pré-socrático, por exemplo. Então, no período pré-socrático, uma das principais atividades, que depois ficou conhecido, né? Acabou demarcando um pouco o tempo pré-socrático, seria o problema do cosmos, né? Ou o problema da physis, da natureza, que é o problema de descobrir qual é a origem de todas as coisas. Então, é um ponto que quase todos os filósofos da era anterior a Sócrates, ou até alguns contemporâneos a Sócrates ali, tinham em mente, né? Antes da virada, né? Lembra sempre que há uma virada em Sócrates e nos sofistas, que eles tiram o problema maior do cosmos e da natureza e voltam-se para o homem. Então a gente pode dizer que o grande salto que acontece na filosofia sofística e depois em Sócrates, que alguns chegam até a considerar o maior sofista de todos, né? Então, apesar de sempre haver uma crítica, né, à sofística no sentido de que o sofista é aquele que vende, né, que manipula, ele é entendido como um oposto do filósofo, né, visto que o filósofo é aquele que deseja conhecer sem nenhum outro interesse, a gente vai ver numa frase de Aristóteles isso. Mas Sócrates e os sofistas eles têm uma virada grande na filosofia, porque o homem se torna o centro da filosofia, né? É uma filosofia agora que se volta para o homem, ok? Então, essa é a grande virada. Então, no sentido de origem aqui, é uma origem bem no sentido bem pré-socrático, né? De buscar a origem fundamental das coisas ou da realidade. Isso quer dizer, então, que a origem mais fundamental da filosofia, no que o Heidegger está trazendo para a gente aqui, é o Talmatzen, é o espanto, ok? É o reconhecimento da ignorância nesse sentido. E olha que curioso, né? Um texto que eu usei num artigo que eu escrevi um tempo atrás. Digo, né, que o fundamento para qualquer motivação que nos impulsione para o estudo da filosofia consiste em reconhecer as nossas limitações, então alguns pontos importantes do Talmatzen. Nossas limitações, nossa criaturidade, e aqui eu trabalho o princípio de que o homem ele é uma criatura que faz parte de todo o conjunto do cosmos, de todo o conjunto da realidade. Então nós fazemos parte dessa realidade, ok?
Nós não somos, no sentido de destaque, como superiores, no sentido que nós podemos fazer o que nós quisermos com a realidade. Tá? Então, ou com o cosmos, ou com a natureza, ou com a sociedade. Não é bem assim que funciona, né? Então, nesse status de criatura também, nós reconhecemos nossas limitações. Esse é o grande impulso, né? Reconhecimento dessas limitações. Isso é o conceito de criaturidade. Diante do mundo e da realidade. Quer dizer, nós somos limitados em até conhecer o mundo e a realidade. Isso é um ponto importante para a gente reconhecer. É um ponto, por exemplo, que em casos, por exemplo, de relação social, em relação com a sociedade, são muito importantes. Porque tira um pouco do peso que a nossa era vive, né? Que é o peso de ter opinião para todas as coisas, ou o peso, muitas vezes, de ter que responder a todos os problemas que aparecem para a realidade, mas mesmo que a gente não tenha domínio sobre isso. E aí acaba acontecendo de que muitas vozes falam nas nossas orelhas, né? É um grande problema do nosso período aqui, 2020, 2021, né? Um grande problema é o quê? Que muitas vozes falam e muitas vezes poucas vozes sabem do que estão falando. Muitas vozes estão repetindo o que estão falando. Então, isso é uma problemática. O reconhecimento da criaturidade, e o passo principal para o ato de filosofar, consiste justamente nisso, né? Desse reconhecimento da criaturidade. E é um reconhecimento diante da amplitude, né, ou da dinâmica plural que a realidade se apresenta a nós. A realidade ela é muito plural, ela é muito ampla. E em todo momento, a gente, enquanto ser humano, busca uma unidade para toda essa pluralidade. Né? Eu vou falar um pouco da ontologia do Hermann Doiver nesse módulo ainda. A ontologia do Hermann Doiver é uma ontologia que descreve o seguinte, né? Lembrando que a ontologia, né, ela pode ser reconhecida como a doutrina do ser e a doutrina da realidade. Então ele compreende que o ser e a realidade, eles são plurais, mas ao mesmo tempo eles buscam uma unidade concêntrica, uma unidade que dá significado para toda essa pluralidade. Não é uma pluralidade solta, relativa, independente, como se a gente fosse vários eus. Não existe isso, né? Essa variação ao qual eu pertenço busca uma unidade concêntrica, tá? E essa unidade concêntrica, muitas vezes, demonstra que diante dessa pluralidade toda, nós somos ainda criaturas. Nós ainda, apesar de unirmos toda essa complexidade da realidade, toda essa complexidade plural, ainda nós somos diante delas com um ar criaturístico, né? Um ar de limitação, ok? É o ponto, por exemplo, o Hermann Doiver, ele é um filósofo cristão, então ele aponta que qual é a resposta, então, se o homem é a unidade concêntrica de todas as coisas, para o Hermann Doiver é o apontamento para Deus ou para o transcendente que vai dá um significado superior, sendo esse homem uma unidade, ou aquilo que busca unificar toda a realidade, mas ele mesmo é uma criatura, ele mesmo é limitado. Né? Então, na filosofia doiverdiana ou reformacional, há um apontamento que transcende a realidade humana. Nós vamos falar um pouquinho disso numa das aulas mais para frente. Então, voltando aqui, o texto continua, né? Esse reconhecimento, ao invés de nos levar para a negação de qualquer realidade ou algum tipo de niilismo. Então, aqui é um outro ponto importante. Quando a gente reconhece muitas vezes nosso sentido de criaturidade ou de limitação, alguns tentam buscar uma espécie de um super-homem ou alguém que é superior a todas as pessoas, então ele não se encontraria nesse sentido de criaturidade, ou ele se jogaria num niilismo, reconhecendo, por exemplo, ou entendendo de determinada forma, que a realidade, como ela é muito ampla e eu sou só uma criatura no meio de toda essa realidade, nada faz sentido. Não há um significado real para as coisas, não há um significado último para as coisas. A realidade é tão plural que é impossível encontrar um significado nessa realidade. Muitas vezes ela pode ser até compreendida como um amontoado de coisas colocadas diante de nós de forma aleatória, sem nenhum telos, né? Sem nenhum apontamento final, nenhum significado último, ok? E isso é o que a gente vai ser levado a um niilismo, né? Um reconhecimento do nada, né? Que não há um sentido para nada. E aí a gente tem que construir um sentido com o nada na nossa frente, né? Seria uma construção do sentido diante do nihil, né? Por isso vem niilismo, né? O nada, ok? Então esse é um ponto. Em vez de empurrar a gente para isso, ele tem que buscar a gente empurrar a gente para a busca pela verdade, quer dizer, para a aletheia, né? A verdade onde se assenta ao conhecimento. Então esse é o ponto. Sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o ser, que seriam o que a gente pode chamar mundo, realidade e ser, seria um conceito tríplice aí,
que dá pra gente a dimensão da totalidade da realidade. Então imagina, toda a realidade aponta para essas características. Tudo que nós experienciamos, tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos, aponta para o ser, que seria essa maior generalização que a gente pode ter. O ser seria um conceito que estaria, por exemplo, dentro da essência das coisas, da essência dos entes, né? A substância máxima que está por trás desses entes, dessas coisas. A realidade que nos cerca, né? A realidade que se apresenta diante de nós e o mundo que nós estamos localizados. Ok? Então existe um conceito de tempo aí, de significado, de existencialismo, né? No sentido não necessariamente de existencialismo enquanto uma corrente filosófica ou como um apontamento de corrente filosófica, mas enquanto existir mesmo nessa realidade, ok? Então, isso o centro, é o conceito daquilo que os gregos chamaram e o que eu estou trazendo para a gente nessa aula, que é o taumatzen.